Olá, meu nome é João Bosco Arboes Carneiro Júnior e em conjunto com o Raul Acep Castelão, pós-doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp em Anhanguera, e sob a supervisão do professor Celso Corrêa de Souza, professor do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional também da Uniderp em Anhanguera. É um prazer nosso estarmos falando aqui. Nós vamos apresentar um mini curso sobre redes neurais, utilizando o SPSS, o software estatístico SPSS, com o intuito de demonstrar a capacidade de predição desse software das redes neurais artificiais utilizando o software SPSS. Bem, o principal motivo que nos leva a realizar esse mini curso é demonstrar a capacidade preditiva que as redes neurais artificiais possuem para prever o PIB do Mato Grosso do Sul em função de 3 variáveis explicativas: a produção de cana, a produção de açúcar e a produção de etanol. Vale lembrar que essas atividades elas são de suma importância para a economia do estado do Mato Grosso do Sul. Então, como o nosso tempo é reduzido, nós já vamos entrar diretamente no software. Aqui, nós já estamos no software e os dados já estão dispostos, né? Nós temos nessa coluna o PIB do Mato Grosso do Sul e nessas 3 colunas, PIB da produção de cana, PIB da produção de açúcar e também produção de etanol. Então aqui nós temos essas 3 variáveis que nós vamos explicar o PIB do Mato Grosso do Sul em função dessas 3 variáveis explicativas. Basicamente, o software SPSS ele tem uma janela muito amigável, inclusive ela é de fácil acesso, diferente dos demais softwares que trabalham com redes neurais. Então nós vamos vir aqui em analisar redes neurais, Perceptron multicamada. Bem, vai abrir essa janela e nessa janela aqui é quando nós alimentamos os dados. Bem, qual é a minha variável dependente? Minha variável dependente é o PIB do Mato Grosso do Sul. Então ele vem para cá. As 3 variáveis independentes que nós temos, ou as variáveis explicativas, nós inserimos como covariáveis. Fator só iria entrar se nós tivéssemos aqui alguma variável que não fosse escalar. Como aqui todas as nossas variáveis elas estão em número, nós temos que preencher com as covariáveis. Bem, nesse primeiro momento eu só vou demonstrar aqui o que nós devemos fazer, as partições. Normalmente as redes neurais elas utilizam 30% para teste, 70% para treinamento. A arquitetura da rede, é interessante que o SPSS ele tem uma seleção automática de arquitetura. O próprio software consegue fazer essa leitura e determinar qual seria a melhor arquitetura para a nossa rede. Treinamento e a saída. Aqui eu vou preencher todos os dados para que nós possamos lá na frente discutir esses dados, né? Então nós vamos pedir as ponderações sinápticas, a sumarização do modelo, predito pelo gráfico observado, os resíduos, análise da importância da variável. Vamos pedir para salvar, para que nós tenhamos esses dados, para que a gente possa fazer um trabalho. Para ficar mais simples, vamos trocar o nome aqui, vamos chamar de rede neural artificial. Eu também vou pedir para exportar, para que a gente possa trabalhar com essa rede. Vou deixar salvo na minha área de trabalho. Vou chamar de RNA também. Pronto. Está tudo aqui. Ok. E nós pedimos para fazer a geração da rede neural. Está demorando um pouquinho, porque ele está fazendo o processo.
E aqui nós temos os dados da nossa rede neural artificial. Bem, nós temos aqui o resumo de processamento. Então, das 14 observações, 4 foram para testes, 10 para treinamento, 71,4% e 28,6% para os testes. A informação, eu vou explicar a informação pelo esse gráfico. Então aqui nós temos as variáveis de entrada, a camada de entrada que nós chamamos. Então, para a camada de entrada, produção de cana, produção de açúcar e produção de etanol. Essa aqui é onde a rede neural ela realmente trabalha. Então é onde nós temos nesse momento aqui a situação da camada oculta. Camada de entrada processa na camada oculta e nós temos a camada de saída, que é o PIB do Mato Grosso do Sul. A sumarização do modelo, e isso é uma das grandes vantagens que a rede neural artificial tem em função de outros métodos de previsão, é que nós podemos olhar para poucos tipos de erro. Então, para esse tipo de rede, o que nós vamos olhar é o erro relativo. O erro relativo deu 0,182, ou seja, 18,20%. É um erro alto para esse tipo de previsão? Sim. Mas como eu disse, a rede neural ela trabalha de forma independente. Aqui nós teríamos que ficar testando várias e várias vezes e com certeza esse erro iria diminuir muito mais. Eu tenho esse trabalho, inclusive, esses dados, eles foram publicados numa revista, num periódico científico, e com esses mesmos dados, nós que já trabalhamos com esses dados, nós chegamos num erro inferior a 1%. Tá? Então, assim, talvez seja por estar gravando alguma coisa nesse sentido que o erro foi alto. Então não adianta a gente voltar, porque teria que fazer várias e várias vezes para encontrar um erro menor. Mas como a ideia aqui é apresentar o funcionamento do software, eu acredito que ficou claro que o erro dessa previsão foi de 18,20%. Aqui, uma outra informação importante, o comportamento do valor predito em função do valor real, verificar se existe uma linearidade. Nós conseguimos ver essa linearidade aqui. Aqui a questão do resíduo, os resíduos eles não têm estão demonstrando nenhuma indicação, tal, eles estão totalmente dispersos, o que é aceitável. Como eu disse, a rede neural ela corrige esses erros antes mesmo de gerar os resultados. E esse é um dos dados mais importantes que nós temos para a rede neural, ou seja, sua importância normalizada. Das 3 variáveis, a mais importante que nós vimos para o modelo é a produção de etanol. Ele contribui com 59,9% do modelo. A produção de açúcar com somente 2,2%. E a produção de cana com 37,9%. Se a gente olhar aqui no gráfico, nós verificamos que a produção de etanol, a produção de cana e a produção de açúcar tem essa capacidade preditiva. Voltando para os nossos dados, lembrem que nós salvamos os valores. Nós salvamos os valores que ali estavam. É interessante verificar que o PIB do Mato Grosso do Sul, ele acabou gerando valores previstos para essas nossas informações aqui. Bem, se a gente fizer só uma continha bastante simples, eu venho aqui em transformar, calcular a variável, chamar de diferença. PIB menos
do valor predito, ok, nós temos aqui essa diferença. Bem, a diferença ela acaba ficando com valores mais... os valores estão absolutos. Vamos transformar isso em percentual para que a gente possa visualizar da maneira diferença percentual. Eu venho aqui, vou pegar a diferença, vou dividir pelo PIB e vou multiplicar vezes 100, só para a gente ter uma ideia de como que fica isso em questão percentual. Aí está aqui. Nós vimos que a predição para esses anos, ela ficou com aquele erro de 18,2, e nós vimos aqui como que ela ficou distante a diferença em relação ao valor real. Então, o primeiro ano foi o ano que apresentou a maior diferença, de 7,49%. Só que nós temos 3 anos que a diferença deu inferior a 1%. Então a gente já consegue notar que mesmo com esse erro de 18,2, é uma capacidade preditiva interessante que as redes neurais demonstram. Eu vou fazer também, eu vou preencher aqui alguns dados, para que a gente possa ter uma previsão. Vamos dizer que nós estamos querendo prever 2016. Então, em 2016, nós teríamos 50 milhões de produção de cana, nós teríamos a produção de açúcar de 1.500.000, e nós teríamos a produção de etanol de 3 milhões. São todos dados hipotéticos, só para a gente verificar mais um dado interessante das redes neurais. Eu vou fechar esses valores aqui, que fique mais claro para a gente utilizar, e eu venho aqui em utilitários, assistente de escoragem, eu quero a minha RNA, só vou dar uma conferida se está tudo ok, e mando concluir. Aí aqui está. Ele faz uma predição, então digamos, nós utilizamos até 2015 para prever. Aí em 2016 eu não teria esses dados, só que eu espero que eu tenha 50 milhões para a produção de cana, 1.500.000 para a produção de açúcar e 3 milhões para a produção de etanol. Com isso, acredita-se que o PIB do Mato Grosso do Sul seria estimado em aproximadamente 80 bilhões 398 milhões. Então é uma informação que nós poderemos confirmar a posterior, mas como eu disse, aqui é um curso, um mini curso, uma apresentação de como que funciona a predição de redes neurais artificiais com o software SPSS. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, nós agradecemos a oportunidade, eu, o colega Raul e também o professor Celso Correia, e falar que o software ele é bastante amigável e as redes neurais artificiais elas contribuem muito para a predição e também para os nossos estudos estatísticos. Muito obrigado e até a próxima.